Shalom. No estudo de hoje, gostaria de desfazer um dogma mentiroso e herético que é muito pregado dentro do sistema religioso, que é a mentira do Deus só quer o seu coração. Por trás dessa frase, eles estão dando lugar a um pecado perigosíssimo que é a lascívia. A lascívia é um pecado que muita gente ignora, nega ou releva, mas que é grave e pode levar a pecados ainda mais graves, como adultério, fornicação e relações sexuais ilícitas. Infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum as vestes cada vez mais curtas, e não precisamos ir longe para notar isso. Quantos homens ou mulheres, nas suas redes sociais, amam ficar exibindo seu próprio corpo? Homens sem camisa, roupa colada no corpo, mulheres de biquíni achando que isso é normal, enormes decotes, shorts curtos e colados, em um desespero para chamar a atenção e através da sensualidade, e se sentir o cara ou a gostosona. Vejamos o que a Escritura tem a dizer sobre isso. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, ao Eterno no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Eterno. 1 Coríntios 6, 19, 20. Só esse versículo já joga por terra essa mentira de falsos pastores que dizem que o Eterno só quer o seu coração e não liga para o seu corpo ou como se veste. Mulheres hoje em dia que dizem crer em Deus e em Jesus Cristo, vestidas como meretrizes, simplesmente para se sentirem desejadas, e homens vestidos como prostitutos, querendo exibir sua masculinidade, rejeitando toda e qualquer santificação. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza e a lascívia. Gálatas 5, versículo 19. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, paixão e lascívia. Colossenses 3, versículo 5. Como dito anteriormente, a lascívia é a porta de entrada para pecados ainda piores. O principal deles, sem dúvida, é a fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento e feito de forma ilícita. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, versículos 15 a 18. É bem claro que precisamos fazer uma escolha. Não importa o que a moda doutrine, as pessoas digam ou apareça na grande mídia, isso para nós não deve servir referencial para nada. Nosso padrão de vida não deve se moldar a esse mundo. Aos que o Eterno pertencem são tão diferentes que até pela roupa você consegue identificar quem pertence a ele. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Criador. Romanos 12, versículo 2. Você que se diz crente e se veste como uma prostituta ou um prostituto e acha que está andando na presença do Criador, está muito enganado. A única coisa que está fazendo é acumular pecados em cima das suas costas. A verdade é que está cheio de gente por aí que diz amar ao Criador, que fica cantando no culto, mas não consegue nem mudar as roupas que veste. Que tipo de amor é esse? Faço esse vídeo e trago essa mensagem para o seu bem. Se está achando que vai ser salvo se vestindo desse jeito, você está mais perto do inferno do que imagina. Não caia nessa mentira, nessa heresia que o Criador só quer o nosso coração e que Ele entende nosso pecado. O Criador não entende o pecado de ninguém. Antes, Ele chama o pecador ao arrependimento, ou seja, abandonar o pecado e viver uma nova vida, buscando a santidade, obedecendo às instruções, ou seja, a Torá que o próprio Criador nos deu.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. O Criador não quer religiosos, mas sim quem o ame com o seu interior e também com o seu corpo, interior e exterior. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 5, versículo 8. Não se deixe enganar pelaquela famosa frase, isso aí não tem nada a ver. É por pensar assim que muitos, todos os dias, estão descendo à sepultura sem a salvação. Se você realmente ama o Criador, você deve amá-lo como um todo, coração, alma e corpo, se abstendo de relações ilícitas e também da lascívia. Seu corpo foi feito para ser morada do Espírito Santo, e não para ser objeto de desejo de ímpios fornicadores que serão lançados no inferno. Todos nós devemos fazer uma escolha: morrer para nossos desejos carnais e viver em santidade, confiando e crendo que a recompensa que teremos por isso será incomparável e eterna. Ou então, viver um curto período de tempo como um ímpio, satisfazendo a carne e ser lançado no lago de fogo. Sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, versículo 1. E então, quem é você? Um filho amado ou um ímpio? Você é obediente ou é um mentiroso que diz que ama o Criador e crê em Jesus, mas não consegue nem mudar as roupas que veste? Se quer ser salvo, pare de imitar o mundo, se vista com decência, como um templo do Espírito Santo, e pare de postar fotos sensuais em redes sociais. Caso contrário, seu lugar será no lago de fogo, junto com os ímpios desobedientes, com os hereges e com o pessoal do "isso aí não tem nada a ver". A escolha é sua. Santifique-se. O caminho é estreito e não é para todo mundo. Reflita sobre isso e veja se com o seu corpo e com as fotos que você posta, você realmente é obediente e pertence ao Criador, ou se está só se enganando e vivendo uma fé falsa em direção ao abismo. Abra os olhos. Lascívia é um pecado, e um pecado que, infelizmente, vai lançar muitas almas no inferno. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, versículo 16. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. Sede justo e santo em tudo o que fizer, que seja obediente o seu proceder. Se assim o fizer, a coroa da vida estará esperando por você. Ame ao Criador em tudo, com todo o seu coração interior e também com o seu corpo. Pare de imitar o mundo e seja diferente, de modo que todos conseguirão ver que tem em ti algo que é diferente, que você anda e se comporta diferente, pois a vida do justo é seu maior testemunho e prova que ele pertence ao Eterno, através do nosso Messias Yeshua. Shalom.